Aleluia, as glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom estarmos juntos. Mais uma escola bíblica dominical, que a despeito de todas as dificuldades, todas as circunstâncias que estamos vivendo, não poderíamos estar juntos louvando ao Senhor, sendo ministrado na nossa escola dominical. Alguns poucos irmãos estão conosco aqui dentro do limite que nós podemos trabalhar para fazermos o melhor para a nossa sociedade, para os nossos irmãos, com todos os cuidados devidos, e os nossos irmãos que estão nos seus lares, nas suas casas, as igrejas que estão na casa dos nossos irmãos aí, é maravilhoso. Nós temos muitas igrejas, fisicamente falando, espiritualmente é só uma, no mundo todo, sobre a terra toda, é uma só igreja, mas fisicamente nós temos a igreja que está agora aqui reunida, poucos irmãos, as igrejas que estão na casa de cada irmão, e assim que nós somos ministrados e também podemos adorar e estarmos com o Senhor nosso Deus. Mas espiritualmente sobre toda a terra e acima da terra existe uma só igreja. Uma parte da igreja já está nos céus com o Senhor, outra parte da igreja está aqui, e nós não sabemos, talvez ainda vai nascer outra parte dela, mas espiritualmente é uma só igreja, isso é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor, iniciando a nossa escola dominical desta manhã. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por estarmos neste dia juntos, estarmos te cultuando, te glorificando, exaltando o teu nome, e estamos sendo ministrados pelo teu Espírito. Te agradecemos porque este é o dia que fez o Senhor para nós. A despeito das lutas, das dificuldades, nós cremos que tu tens propósito em nossas vidas e que nós estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Nós te agradecemos, Senhor, e já abrimos o nosso coração para receber o que tu tens para nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Inicialmente vamos cantar um hino. Hoje é o domingo da Páscoa, né? O domingo em que o Senhor, Ele ressuscitou dentre os mortos, atestando que Ele é Deus, que Ele não foi um homem como qualquer outro, um outro profeta, um outro homem de Deus, um outro pregador, um outro milagreiro que veio até nós, mas no momento em que Ele ressuscita, pelo seu próprio poder, porque Ele disse: eu dou e eu tomo, eu dou e eu dou a vida e eu a tomo na hora que eu a quiser. Ele está no controle da vida e da morte. Esta é a ação mais significativa para nós cristãos. Paulo diz: se não houvesse ressurreição, e se para nós não houvéssemos esperança nela, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa fé seria vã. Nós estaríamos andando nesse caminho, nós estaríamos seguindo nesse caminho, mas sem esperança nenhuma de uma vida eterna. Por isso, Paulo diz: seria melhor se nós aproveitássemos essa vida, comermos, bebermos, porque vamos morrer, e se não há ressurreição e não há vida eterna, nosso esforço e nossa fé seria vão. Então, meus irmãos, vamos continuar firme nesse propósito, porque Ele vive, nós temos esperança, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Então, é uma manhã especial. Eu estava me lembrando hoje, quando já estava amanhecendo o dia, será que fora esta hora, mais ou menos, que aquelas mulheres seguiam ao túmulo do Senhor, e chegando lá já não estava mais fechado, a pedra tinha sido removida,
e o anjo já estava ministrando, dizendo: ele já não está mais aqui, ele não está aqui, como ele disse, ele vive, não é? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um hino ao nosso Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 545. Você pode nos acompanhar aí na sua casa, onde você estiver nesta manhã. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Mais uma vez o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Aleluias. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança, né? Mesmo que angustiados, mesmo que em meio a lutas, eu sei que a vontade de voltarmos, né? Aquela rotina de estarmos na casa do Senhor, de sairmos, é muito grande, mas Jesus Cristo, Ele está conosco hoje, Ele não está numa sepultura,
seus ossos não estão num caixão ou numa caverna como ele fora sepultado. Esta caverna, essa sepultura está vazia e ele está conosco como ele prometeu. Isto é para que tenhamos esperança, fé e alegria de que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ele está conosco, está com a nossa casa, com a nossa família e está no controle de todas as coisas. Tudo vai acontecer conforme o seu propósito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos ser ministrados pelo Senhor. Nós estamos esse trimestre estudando a revista Fortalecendo a Família. É uma revista produzida pela nossa igreja aqui em Belém do Pará e ela tem um propósito de nos instruir na palavra do Senhor acerca do propósito de Deus para a minha, para a sua vida dentro da família que foi projetada por Deus. E quando nós vivemos na vontade do Senhor, é isso, e esta é a maior lição de todas. Quando nós vivemos na sua vontade, tudo vai dar certo e as bênçãos do Senhor virão sobre nossa vida. Nossa lição é a lição número 2, o plano de Deus para a família. E o nosso textual está em Efésios 5, eu quero te convidar, mesmo que você não tenha a revista, você também pode nos pedir, nos encomendar a revista, que nós faremos com que ela chegue na sua casa. Abra comigo Efésios, capítulo 5, epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, e vamos hoje estudar sobre como Deus preparou, como Deus estabeleceu a família e os propósitos para cada membro desta família, para vivermos no propósito de Deus e assim garantirmos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Efésios capítulo 5, eu vou ler aqui a partir do verso de número 22, você também lê em casa, fique com a sua Bíblia aberta, que eu quero fazer uma ministração expositiva, não é, sobre esse texto e a partir daqui você entender a vontade de Deus para as nossas vidas como membros da família segundo o projeto de Deus. Efésios 5, 22, está escrito assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até o verso 27 é a leitura que está proposta na nossa revista, porém nós iremos ministrar aqui do verso 22, vamos avançar um pouquinho aqui no capítulo 6 até o verso 4, onde fala também do propósito de Deus para os filhos e para os pais. Amém? Então, vamos então sermos ministrados pelo Senhor. Abra o teu coração. Você pode até questionar muitas coisas. E muita gente, principalmente as mulheres, quando chegam nesta parte aqui das instruções da palavra de Deus, elas questionam muito aqui, porque nós vivemos numa sociedade que
não aceita esta palavra, não aceita esta determinação, este mandamento. E nós temos que entender isso, que a vontade de Deus, que o propósito de Deus, como nós já declaramos, é dele, foi ele que estabeleceu. Não nos cabe aqui, não cabe a mim hoje, e nem em nenhum outro momento que o ministro questionar se está certo ou está errado. É o propósito de Deus, foi ele que estabeleceu. Cabe a decisão na minha vida e na tua vida, se você quer ter direito, ter acesso à bênção de Deus na tua vida ou não. E uma coisa que nós aprendemos ao longo das Escrituras é que quando nós andamos no propósito de Deus, quando nós cumprimos o seu mandamento, quando nós somos obedientes à sua palavra, a bênção de Deus, ela vem sobre a nossa vida. Nós nos qualificamos para receber o que Deus tem para a nossa vida. Isto é um princípio básico, é um princípio de fé, é um princípio que nós vivemos. Então chega uma hora em que eu tenho que decidir, eu vou questionar ou vou obedecer? Eu vou avaliar se é bom ou ruim, ou eu vou simplesmente, pela fé, determinar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, que mesmo sem eu entender, mesmo sem eu compreender, mesmo que o mundo não aceite, porque nós vivemos diferente que o mundo vive, mas eu creio que se eu seguir neste caminho, nestes propósitos, Deus, ele vai me abençoar. Então eu decido pela fé a não questionar, eu decido pela fé a obedecer, e Deus vai trabalhar na minha vida. Assim é um relacionamento. Nós não vivemos, espiritualmente falando, numa democracia. Pastor, nós não aceitamos assim. Pastor, nós decidimos, na nossa maioria, dentro do contexto do mundo que nós vivemos, que isto não é bom, que isso tem que ser abandonado. Nós decidimos que isso caducou. Nós decidimos que agora nós temos uma maneira melhor, diferente. Deixa eu te explicar uma coisa. Os mandamentos do Senhor não são decididos de maneira democrática. Senão não seria do Senhor. Seria um mandamento de homem. Amém? Não é mandamento de homem que nós estamos pregando aqui. Nós estamos pregando o mandamento do Senhor. Amém? Tem que ficar muito claro isso. Porque alguém pode dizer, pastor, nos nossos dias isso não convém. Nos nossos dias isso não é adequado. Nos nossos dias nós pensamos diferente, o mundo pensa diferente. Nos nossos dias as leis mudaram, a lei dos homens são outras. Agora a lei do homem permite isso, agora a lei do homem permite aquilo, agora a lei do homem convém que seja desse jeito. Nós não estamos aqui para viver na lei de homens, nós estamos aqui para entender a vontade de Deus e viver nela. Eu creio profundamente no Salmo 128, que eu chamo um salmo da família. E o Salmo 128 começa assim: feliz, bem-aventurado, todo aquele que ama o Senhor e vive nos seus caminhos e anda nos seus caminhos. É o verso 1. Depois disso, verso 2 em diante, vem as bênçãos. Porque do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, tudo lhe irá bem, a sua família será uma bênção, a sua mulher será uma bênção, seus filhos serão uma bênção, ele verá a paz na sua cidade, ele verá os filhos dos seus filhos, será uma vida longânima. Então veja só, as bênçãos são grandes e maravilhosas, mas tudo depende do primeiro verso, e o primeiro verso é: feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, anda nos seus propósitos, anda na sua vontade. O que nós estamos aqui hoje é procurar entender a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família,
para a nossa casa. E uma vez entendendo, compreendendo, crendo que esta é a vontade do Senhor, procurar andar nela, procurar viver nela, procurar agradar ao Senhor. Esta é a profissão de fé que nós fizemos, de crer que o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida, sem entendermos, sem compreendermos. Às vezes resistimos em aceitar, mas quando aceitamos e cremos e andamos nela, aí nós nos qualificamos a receber as bênçãos advindo das promessas de Deus sobre a nossa vida. Eu quero que isso fique bem claro, porque talvez o que nós vamos ministrar hoje, você vai dizer, pastor, isso não existe mais, isso já caducou, isso era naquele tempo. Não, aqui é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. E quando nós vamos entender isso, que a vontade do Senhor, ela é primordial e nos qualifica as bênçãos do Senhor, nós vamos andar e fazer um outro propósito de vida. Quando Salomão escreve no Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidadela, em vão vigia o sentinela. Ele quis dizer algo fundamental na nossa jornada de fé. Tudo que fizermos sozinho, tudo que fizermos alheio à vontade do Senhor, tudo que fizermos sem que o Senhor esteja conosco, será vão. Pode até aparentemente prosperar, pode até aparentemente ser bom aos nossos olhos humanos e aos olhos do mundo, mas se o Senhor não estiver conosco, será vão, será um desperdício de esforço e de propósito. Esta é uma convicção que nós temos que abraçar no início dessa ministração. Nós temos que trazer o Senhor para a nossa vida. Nós precisamos que o Senhor esteja trabalhando na nossa casa. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco nos nossos projetos de vida. Se o Senhor não estiver conosco, se nós não aprendermos este segredo de que a nossa vitória está em trazermos Deus para tudo em nossa vida, nós iremos sofrer muito, nós iremos perder muito tempo. Nós precisamos entender o que Paulo diz em Romanos 8, quando ele diz que em Cristo somos mais que vencedores. Não é em nós mesmos, não é nas nossas próprias convicções, mas é nele, vivendo nele, na vontade dele, nos mandamentos dele, na palavra dele, no propósito dele, nós garantimos a vitória de Deus para a nossa vida. Então vamos entender isto. Qual é a vontade de Deus para a nossa família? O que Deus projetou? O que é o plano de Deus? Nós precisamos entender isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós avaliarmos cada um de nós, em cada uma dessas circunstâncias, destas missões, podemos dizer assim, e avaliarmos se nós nos enquadramos, se nós estamos dentro do propósito de Deus para a nossa família. E aí nós podemos então declarar: Senhor, eu estou aí, eu estou dentro desse propósito, eu estou vivendo esse projeto, isto é real na minha vida. E eu quero dizer, como Paulo disse aos Coríntios, cada um julgue a si mesmo, se você está ou não vivendo dentro desse propósito. Então vamos aqui entender qual é o propósito de Deus para o pai, qual é o propósito de Deus para a mãe, qual é o propósito de Deus para o filho dentro da família, filhos e pais, maridos e esposas. E para isso vamos usar esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Eu quero fazer uma leitura, uma ministração expositiva. Então eu não vou seguir necessariamente a ordem da nossa revista, mas vou seguir a ordem de Efésios capítulo 5. Amém? Então, o que nós precisamos entender é que a família, ela tem propósitos de Deus, tanto no mundo físico como no mundo espiritual.
Nós estamos falando de um projeto de Deus. E quando falamos de um projeto de Deus, nós estamos falando, em primeiro lugar, de coisas espirituais. Coisas que estão além do nosso conhecimento quanto às limitações humanas. Nós, como humanos, vamos chegar até um nível de conhecimento. A ciência vai nos fornecer subsídios até um determinado ponto, através da experimentação, da comprovação física, mas vai chegar uma hora em que a ciência vai encerrar as suas habilidades e conhecimentos aqui neste mundo, porque a ciência trata dos conhecimentos deste mundo, mas estamos aqui ministrando de coisas espirituais, e quando tratamos também de coisas espirituais, nós vamos entrar na área da fé, e a área da fé, ou você crê ou não crê, ou você aceita ou não. Então nós temos que entender que a família é uma criação, acima de tudo, espiritual. Ou seja, há ações de Deus, ações do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós podemos olhar uma estrutura física, quando olhamos do ponto de vista humano, social, nós vamos olhar que a família é a célula primária da sociedade, que a partir das famílias é que as sociedades são constituídas e manifestas no mundo. Mas do ponto de vista espiritual, quando nós olhamos família, nós estamos olhando algo que Deus criou. Então há uma ação espiritual profunda e poderosa dentro da nossa casa, da nossa família. Quando nós entendemos isso e nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender um poderoso trabalhar de Deus sobre a nossa família. E quando cada membro da nossa casa cumpre os propósitos espirituais que Deus estabeleceu, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Nós vamos ver o poder de Deus em ação. Nós vamos ver que quando os nossos limites humanos, chegam ali, se esgotam, que as nossas capacidades humanas se esgotam, Deus começa a trabalhar poderosamente. Nós vamos ver o milagre de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus trabalhando na nossa família. Quando nós perdemos isso, a nossa família está fadada ao fracasso. Quando nós não entendemos isso, nós estamos entrando numa área perigosa, dizendo assim: eu vou decidir o que vai ser a minha família, eu vou decidir o jeito que vai ser, eu é que vou determinar como as coisas vão funcionar. O conceito de família sou eu que vou estabelecer. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei como eu vou interagir com os membros da minha família. Eu vou determinar como eu vou trabalhar, como eu vou viver com os meus pais, como eu vou tratar minha esposa, como eu vou tratar meu marido. Eu vou definir o que eu acho que é mais interessante para mim e para a minha vida. Quando eu entro nessa linha de ação, eu estou dizendo aqui, declarando do ponto de vista espiritual, o que Deus planejou não é bom, o que Deus planejou não é perfeito. Eu encontrei um jeito melhor, eu encontrei uma maneira melhor de fazer as coisas. E aí vai acontecer o que Salomão disse no Salmo 127: em vão serão os meus esforços, em vão será a minha vida, se o Senhor não estiver comigo, e eu não aceitar o que o Senhor tem, em vão eu viverei. Então nós temos que entender que a família, o conceito de família é essencialmente um conceito espiritual. É isso que nós estamos vivendo hoje, o conceito espiritual. E também um conceito social. E dentro da evolução da sociedade em várias culturas, ela vai trazer também uma definição legal. Em muitos países, por exemplo, ainda do ponto de vista legal, não é permitido o casamento, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, do ponto de vista legal, institucional, das leis humanas, a definição de família varia de local para local, de país para país. Cada um tem a sua constituição, tem os seus princípios legais, e neles é que define, lá do ponto de vista legal, o conceito de família. O nosso conceito de família não é determinado pelas leis humanas.
Porque se fossem determinados por leis humanas, eu iria viver uma configuração, uma determinação de família, dependendo do lugar onde eu habito, não é? Mas nós temos que entender isso. Ah, pastor, mas a lei hoje, a Constituição, o Congresso aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou, isso não me interessa. Porque o que vai determinar o meu conceito, as minhas convicções de família, e estou falando de coisas espirituais, é o que determina o Senhor através da revelação da sua palavra para a minha vida. Tá? Então eu sei como as leis funcionam hoje. Eu sei que do ponto de vista legal humano pode ser feito, mas eu estou aqui para dizer o que é a vontade de Deus. E você decide se você quer viver debaixo das leis de Deus ou se você quer viver debaixo das leis dos homens. É uma decisão que cada um precisa fazer. O que não pode acontecer é o que acontece hoje. As pessoas viverem debaixo de dois pensamentos, não é? Uma hora crê numa coisa, outra hora crê em outra. Eu tive conhecimento de uma pesquisa que foi feita no mundo evangélico, entre os evangélicos, e acreditem, nessa pesquisa, cerca de 30% dos evangélicos concordam com o casamento homossexual, aceitam. O que é que esses 30% estão dizendo? Estão dizendo que eu estou pronto a negociar as minhas convicções, os meus conceitos. Eu determino o que é adequado ou não. Apesar de eu viver numa igreja, no mundo evangélico, os meus conceitos são estabelecidos pelo que eu acho que é certo e que é errado. Então, esses 30% estão dizendo assim: eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, mas eu vou viver e eu vou acreditar no que eu acho que é adequado. Então, chega uma hora em que eu tenho que determinar quem eu quero obedecer e os caminhos que eu quero seguir. Você não pode servir a dois senhores. Ou serve ao mundo, ou serve a Deus. Ou acredita nas coisas do mundo, ou acredita nas coisas de Deus. Então, a despeito do que o conceito do mundo de família e a despeito do conceito legal de família, nós estamos aqui para pregar o conceito que Deus estabeleceu sobre família. Isso tem que ficar claro, tem que ficar claro para a nossa vida, tá? Vem aqui mais perto, por favor. Então, meus irmãos, qual é o conceito de Deus de família? Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 22, tá? Eu já dei aqui uma introdução. Eu não vou aqui mais questionar o que é que a lei diz, do parágrafo tal, a Constituição diz. Tá certo? Eu estou aqui para pregar a Bíblia, não estou aqui para dar uma aula de direito. Não estou aqui, a Constituição você pega aí. Mas a Constituição permite, mas Deus não permite, eu decido viver na vontade de Deus. Amém? Então, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, assim como eu sou obediente ao Senhor, assim como eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, e porque eu sei que o Senhor tem o melhor, e porque eu sei que o Senhor está trabalhando e agindo, eu decido me submeter a Ele. Por que eu creio no Senhor e decido viver na vontade dEle? Porque eu sei que Ele tem o melhor. Eu creio na palavra de Jeremias, quando diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, e são planos de bem, e não de mal. E porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, eu decido segui-lo, eu decido servi-lo, eu decido andar nos seus caminhos, porque eu sei que eu vou colher o fruto da obediência, da fé, e eu sei que Deus tem o melhor, independente do que aconteça nessa vida, independente do que vai acontecer, eu sei que Deus tem o melhor. Assim também, a mulher vai viver em relação ao seu marido. Não é que a mulher não possa, não é que a mulher não ache interessante. Não. Eu decido me submeter. E quando diz aqui submissão, não é escravidão.
não é humilhação no tratamento, não é ser inferior. Presta atenção, nós não estamos falando aqui de conceito de superioridade, inferioridade, de melhor ou pior. Nós estamos falando de uma decisão, de uma postura de vida. Eu decido viver harmonicamente e eu vou me submeter quando uma decisão precisa ser tomada. E que essa decisão não chegue de comum acordo. Eu decido me submeter porque isso é o mandamento do Senhor. É só assim. Claro que a construção de uma decisão dentro de um casal, ela tem que ser o quê? Harmônica, negociada. A razão que o Senhor nos deu, a inteligência que o Senhor nos concedeu, tem que entrar em ação. Mas nós temos que entender que a mulher, ela é submissa, ou seja, Deus estabeleceu que o marido é o cabeça da casa, da família, para que haja paz. Ah, pastor, mas nós decidimos em casa que vai ser diferente. Nós decidimos em casa que aqui o cabeça é a mulher. Bem, algum momento vai ter problemas. Algum momento a coisa vai desandar. E você vai entender isso, que quando nós não andamos no propósito de Deus, você assume o risco e assume as consequências. Isto vale tanto aqui para todo o nosso procedimento em nossa vida espiritual. A Bíblia diz lá em Gálatas 6 que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta vai colher. Se você planta fé, se você planta obediência, se você planta submissão, você vai colher propósito e bênção de Deus na tua vida. Mas se você planta rebeldia, você quer andar do seu jeito, bem, a decisão é sua. Nós estamos falando aqui de propósito de Deus. E o propósito de Deus é que dentro da casa a mulher seja submissa ao marido, né? O mundo não é assim, já conversamos sobre isso. Nós estamos aqui aprendendo o jeito que o mundo faz. Nós estamos aqui aprendendo o jeito que Deus quer. Amém, queridos? Paulo diz lá em Romanos 12, não andeis na forma do mundo, mas mudai o vosso entendimento. Então veja só, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, assim também como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, princípio de Deus para a família. A mulher é companheira, a mulher é disjuntora, a mulher não é escrava, a mulher não é serva, a mulher não é inferior, tá certo? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, a Bíblia está dizendo que eu sou melhor que você. De forma nenhuma, não é isso que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz que eu sou superior em você, que eu mando em você. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher seja submissa. Quando Deus criou Eva, Ele criou a partir de um princípio de que não é bom que o homem esteja só. E o Senhor disse, eu tenho um plano melhor, eu tenho um plano para o homem, eu vou fazer para ele uma companheira, uma adjuntora, alguém que ande ao lado dele, alguém que esteja com ele, caminhando junto, decidindo juntos, né? Que estejam no meu propósito, como companheiros, não é como a mulher andando atrás do marido, nem na frente, não, são companheiros, companheiros andam juntos, mas na hora de decidir, na hora de tomar uma decisão final, tudo tem que ser feito em harmonia, e Deus colocou o marido para ser o administrador, não é? O provedor da casa. Esse é o propósito de Deus. Pastor, lá em casa aconteceu algo, mudou, eu não tenho marido, então você vai assumir a função de administrador, de adjuntor, de provedor, não é? Tudo de uma vez só. Não é porque, por algum motivo, né, faltou o marido lá, é que a coisa vai desandar.
e nada vai se cumprir. Nós estamos falando de funções aqui. Nós estamos falando de propósitos aqui, do ideal de Deus para uma família. Amém? Então isso vai ter que se cumprir na vida de alguém, para que tudo vá no propósito de Deus. No verso 25, aí Paulo agora se dirige aos maridos, e diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Note que Paulo fala à mulher 3 versos, mas para deixar bem claro, para não ter dúvida sobre como o marido deve se portar, Paulo fala muito mais aos maridos. E a primeira coisa que ele diz aqui é que o marido tem que agir em amor. E quando ele fala em amor, ele não está falando de um sentimento, da paixão, da emoção. Ele está falando de ações de vida, de decisões concretas. O que ele está dizendo com isso aqui? Ele não está dizendo que basta você nutrir um sentimento pela sua mulher e está tudo resolvido. Aí você pode maltratá-la, subjugá-la, você pode fazer dela uma escrava, uma empregada doméstica, e se alguém perguntar, diz: não, eu estou cumprindo a minha missão, eu te amo. Então, quando ele está falando aqui, marido, amai, ele não está falando de sentimento, ele está falando de ações de vida. Porque quando Cristo, e ele aqui coloca o exemplo do amor de Cristo, quando Cristo lhe veio amor à sua igreja, ele não disse simplesmente: eu amo você, igreja, olha, eu estou aqui no céu e eu te amo, ou criação minha, ou humanidade, eu continuo te amando independente do que você é. Não, ele soube colocar esse amor em ações concretas, e abrir mão de si mesmo, diz Paulo, esvaziou da sua glória, e veio aqui provar o seu amor, morrendo pela sua igreja, entregando a sua vida pela igreja, fazendo tudo que ele fez por amor à igreja. Assim que o marido deve tratar a sua mulher. Essa história de dizer, né, eu te amo, independente de tudo que eu faço, de todas as minhas ações, entenda que eu te amo, isso aí é papo furado para boi dormir, como a gente diz aqui, tá? Se você age, se as tuas ações não são para comprovar o que você diz, você pode até enganar, você pode até enrolar, mas Deus não se deixa escarnecer. O que é mais difícil? Eu fico perguntando. E todas as vezes que eu ministro em cerimônias, eu pergunto para os pretendentes ali à nova família: o que é mais difícil? Se submeter a alguém ou dar a sua vida por alguém? O que é mais difícil? Então note que a responsabilidade na vida do homem é muito grande. Ah, não, eu sou o cabeça, né? Agora o negócio é diferente. Quando a gente namorava ali, era uma coisa, nós éramos apenas namorados, agora eu sou marido, agora a coisa mudou, aqui é o meu reino, aqui quem manda sou eu, aqui sou eu que decido, aqui sou eu que dou a última palavra. Eu não vejo isso na Bíblia, eu não vejo isso escrito na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que assim como Cristo, o que foi que Cristo fez pela igreja? Vamos estudar um pouco, entender o que o Senhor veio. Primeiro, ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória no céu, sentado no seu trono, e veio aqui para servir. E quando ele veio aqui, ele veio como verdadeiramente servo,
ele não veio como rei, ele não veio como nobre, ele não veio como príncipe, ele veio como homem comum, trabalhou como marceneiro, trabalhou duramente, viveu uma vida de dores. Ele passou fome, ele passou necessidade, sim, ele sentiu cansaço, ele deixava de se alimentar para fazer a obra de Deus e agradar a Deus. Ele pagou o preço da perseguição, ele pagou um preço de dor, e quando foi preciso, ele entregou a sua própria vida. Ele não teve a sua vida como mais preciosa, e disse ao Senhor: Senhor, se for preciso, ou se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento e de dor, mas se não for, eu estou disposto a pagar o preço pela igreja. Eu vim aqui para morrer pela igreja, eu vim aqui para servir a igreja. Assim o marido tem que agir em relação à sua mulher. Se for preciso, abrir mão da sua própria vontade. Se for preciso, abrir mão dos seus próprios interesses. Se for preciso, abrir mão do seu conforto. Se for preciso, abrir mão da sua vida para tratar da sua mulher. O que é mais difícil? Eu pergunto. É se submeter a alguém ou dar a vida por alguém? Assim o Senhor diz que tem que ser o marido. E aí Paulo vai explicando a obra de Cristo. Ninguém, diz ele aqui, eu acho interessante, odiou a sua própria carne. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O que você faz em relação à sua esposa, você está fazendo assim: pastor, o senhor está falando muito do marido, você falou tão rápido sobre a mulher. É porque o que nós vemos hoje, inclusive dentro da igreja, é uma deformação dos ensinos bíblicos em relação ao conceito de ser cabeça, de ser o provedor, o administrador e ser submisso. Acreditem em mim, nós temos atendido problemas de família, entre casais, onde que nós vemos é uma deturpação de tudo isso. As pessoas não entendem o que está escrito aqui. Então veja bem, não é? O que você faz para você mesmo como marido, por você mesmo, é o que você precisa e deve fazer. Isto é o amor em operação, é o amor na prática. Nós não estamos falando aqui de sentimentos e emoções. O amor que o Senhor prega não é emoção, não é sentimento. O amor que o Senhor prega são ações de bem. Por isso que as pessoas não entendem, não é? Quando o Senhor falou lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos, orai pelos que perseguem. E alguém está orando assim: Senhor, eu preciso amar tal pessoa, eu não consigo amar, eu consigo gostar de alguém, eu não tolero, então muda o meu coração. Não vai acontecer nunca isso na tua vida, porque o Senhor não diz assim: olha, tenha sentimentos, emoções em relação a... Não, ele não diz, ele diz que você deve amar. E quando diz amar, ele está dizendo: você deve agir na vida dele como Deus agiu na tua vida. E o que foi que Deus fez? Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, entregou por nós. Quando a Bíblia fala de amor, ele está falando de ações, ele está falando de coisas que devemos fazer, de operar. As ações devem refletir amor, o fazer o bem, não é? Ações concretas, não sentimentos. Então, o que foi que Cristo fez? Ele agiu, ele provou o seu amor. Ele diz: ninguém ama mais do que aquele que dá a própria vida em favor dos seus amigos. Não há maior amor do que esse, daquele que dá a sua própria vida. Amém? Então ele diz aqui:
Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amém, irmãos? E ele traz aqui uma revelação acerca da igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Qual é a esposa? Eu pergunto. Que não terá alegria e prazer em submeter-se a alguém que cuida, que vela dela como cuida de si mesmo, que trata dela como cuida de si mesmo, que faz o melhor por ela, que se sacrifica por ela, que se for preciso dar sua própria vida por ela. Qual é a mulher, qual é a esposa que não terá alegria, segurança, prazer em submeter-se a alguém que a trata dessa maneira? Eu acho que não há dúvida sobre isso. Aí vem Paulo e adentra aqui no capítulo 6, que vai agora olhar os filhos e filhas dentro da família. E ele dirige aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É interessante quando eu vejo essas expressões em que os apóstolos, em que as leis de Deus, elas trazem uma outra dimensão do relacionamento físico, né? Do relacionamento humano. Nós estamos aqui nos relacionando humanamente, mas na verdade nós estamos numa relação espiritual com o próprio Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender aqui um segredo de como o nosso relacionamento com Deus é muito mais profundo do que um relacionamento vertical, como nós dizemos. Porque muitos imaginam que se relacionar com Deus é só no momento em que você fala com Ele, que você dobra os seus joelhos, que você abre a palavra, está ali, e depois você fecha, você encerra aquele momento, fecha a Bíblia e vai viver a sua vida como se aquilo não fosse também uma maneira de relacionar-se com Deus. E eu acho muito profundo e significativo quando os apóstolos vêm assim e digam: não, faça como você ainda estivesse fazendo para Ele, faça como você estivesse se relacionando com Ele. Como, por exemplo, quando os apóstolos dizem assim: olha, você que é funcionário, você que é servo, você que é empregado, faça para o seu Senhor como você fizesse para Deus, porque Deus, quando entender isso que você está fazendo para Ele, Ele é que vai te dar recompensa. Então a maior recompensa não é o que você recebe do seu Senhor, do seu empregador, mas a maior recompensa você vai receber de Deus. É muito poderosa essa palavra e muito profundo esse relacionamento. Você, quando se relaciona com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, você, quando está trabalhando aqui com esse coração, com esse propósito, você na verdade está se relacionando com o próprio Deus. Deus está olhando o seu temor a Ele e Deus vai te recompensar. Isto é profundo, é real, e nós temos que trazer esta visão para a nossa vida. Então ele diz aqui: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. É no Senhor. Às vezes você sabe, na tua razão, na tua lógica, o que é certo e o que é errado. E às vezes nós, quando olhamos as atitudes, as decisões dos nossos pais, muitas vezes nós não concordamos, porque está fora da nossa razão, da nossa lógica. A gente diz assim: isso não tem sentido, isso não tem razão, eu sei que isso não vai dar certo, ou eu sei que isso não é o melhor para mim. Eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para a minha vida, eu sei o que é melhor para os meus sonhos e projetos. E o que o meu pai, o que a minha mãe está pedindo para mim, está determinando, não é o melhor para mim. Então eu decido, não é, a bem da razão,
a bem do que eu acho ser o melhor, eu decido fazer do meu jeito. Eu decido desobedecer para agir do jeito que eu acho que é melhor para mim. E eu sei que eu estou certo. Eu sei o que é o melhor. Olha só, humanamente falando, parece ser uma decisão razoável. Quantos de nós já agimos assim? Não. Meu pai falou isso, determinou isso, mas eu sei o que é melhor para mim. Eu sei que eu vou ser mais feliz desse jeito. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, independente do que você acha que é o melhor, independente do que você acha do que está certo ou errado, obedeça os seus pais no Senhor, ou seja, faça da tua decisão como filho, uma decisão de fé, dizendo assim, eu até penso que eu seria mais feliz de outra maneira, eu até penso que essa decisão não é a melhor para a minha vida, mas pela fé e no Senhor, eu vou obedecer. Que coisa diferente, eu nunca fui ministrado assim. Eu nunca me ensinaram de que eu estava tomando uma decisão de fé, no momento em que eu decido abrir mão dos meus próprios desejos e propósitos, para seguir aos meus pais e obedecer aos pais. E é isso que Paulo está dizendo, faça no Senhor, faça como se fosse uma decisão de fé, uma decisão acima de tudo espiritual, mesmo você anulando a si mesmo, mesmo você às vezes abrindo mão de sonhos e projetos, mas se você sabe que aquilo é um ato de obediência ao Senhor, e você resolve obedecer no Senhor, você está tomando uma decisão de fé, e o Senhor vai olhar a tua decisão, a tua obediência, e Ele vai te recompensar. É interessante, é muito poderosa esta palavra, por isso que ele diz assim, para que vá bem e sejas longa a tua vida, é o primeiro mandamento com promessa. Há uma promessa de Deus em cima disso. Porque às vezes é mais fácil você obedecer a pai e mãe, mas às vezes é difícil. Quando vem aquela palavra dizendo, não é por aí, abre mão disso, isso aí não vai dar certo, isso não é de Deus para a tua vida, abre mão disso e você vai ser abençoado. Você disse, eu creio que essa palavra é de Deus na minha vida, mesmo meus pais não sendo crentes, mesmo meus pais não são servos de Deus. Ele não está falando aqui, obedeça seus pais apenas quando eles tiverem uma fé fortalecida, apenas quando eles forem grandes servos de Deus, apenas quando eles forem crentes. Não, ele está dizendo, obedeça pai e mãe. Acabou-se. Claro que se eles vierem dar uma ordem, abandona o teu Deus, aí vem aquela palavra que é superior, que diz assim, se você ama pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, tirando decisões de convicção de fé, eu não estou falando dessas coisas, estou falando de você ser obediente ao teu pai e tua mãe. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina não tem que ser conforme o teu querer, a tua vontade. Eu volto àquele princípio que muitos acham que é de Deus. Eu sou o cabeça, eu sou o dono da casa, eu é que mando aqui, né? Se quiser viver aqui, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, cai fora. Se não for do meu jeito, vai viver a tua vida. Isso não é conceito bíblico. Aqui não tem amor em ação. Muita gente está fazendo com que o seu ego reine na sua casa, não Deus. Muita gente está fazendo que a sua vontade seja determinante, não a vontade de Deus. E quando você força na tua vontade, isso começa a provocar dissensão, emoções contrárias, iras, raiva, você está indo contra o que Deus
projetou para o pai dentro da família. Você tem que fazer entender que tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está instruindo, está na vontade do Senhor. E quando os teus filhos entendem que você como pai, com você como mãe, está agindo no amor de Deus, está agindo no propósito de Deus, está sendo instruídos, né? Como diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, mas não é no teu caminho, não é do teu jeito, é no caminho de Deus. Certa vez eu fui instruído assim, né? Meu pai chegou comigo e disse: olha, tem 3 jeitos de fazer a coisa, você escolhe a melhor maneira de fazer. Tem o jeito certo, tem o jeito errado e tem o meu jeito. Se você for no meu jeito, aqui vai dar tudo certo. Né? Paulo está dizendo o seguinte: tem um outro jeito, que não é nem o teu, nem o errado, é o jeito de Deus. E se você admoestar, se você criar na disciplina do Senhor, vai dar tudo certo. E quando teus filhos entendem isso, que você está fazendo na vontade de Deus, que você está instruindo no propósito de Deus, aí você não vai suscitar ira, você não vai suscitar ódio, você vai suscitar temor e tremor diante de Deus. Porque acima de tudo está uma autoridade que está acima da tua, acima do teu querer, que são os mandamentos de Deus, que é a vontade de Deus. Então, isto é o que o Senhor tem para os maridos, para esposas, para os pais e para os filhos. E quando nós agimos de como Deus estabeleceu, como Deus preparou, este lar, ele está pronto para ser trabalhado, para ser dirigido, para ser guiado por Deus, está pronto para receber a bênção de Deus, porque quando o marido age desse jeito, quando a mulher age desta forma, quando o filho age assim, quando o pai age desta maneira, vai acontecer que os propósitos de Deus vão se cumprir dentro da família. E quando nós andamos e agimos no propósito de Deus, nós estamos prontos, estamos qualificados para receber o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vai se cumprir o que está escrito no Salmo 133. Vai haver união, vai haver submissão de todos, vai haver submissão acima de tudo ao Senhor. Amém, queridos? E quando isso acontece, Deus, ele tem um compromisso de bênção de vida. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso não é só para a igreja ou uma organização. Ele está falando, acima de tudo, da primeira organização, da primeira instituição que Deus estabeleceu na terra, que é a própria família. Vale também quando a família está unida no propósito, no temor do Senhor, andando em como o Senhor estabeleceu. Aí diz lá o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, marido unido com a esposa, esposa unida com o marido, filho unido ao pai, pai unido ao filho, todos unidos. Será como o óleo que derrama sobre a cabeça, desce pela barba do sacerdote, não é? Será como orvalho sobre o monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Amém? Então, nosso tempo aqui já foi avisado, nosso tempo já esgotou. Eu tenho mais algumas coisas para ministrar, mas vai ser enquadrado nas próximas ministrações, porque durante esse trimestre nós estamos sendo ministrados sobre a família e vamos ter oportunidade de nos aprofundarmos aqui e ali. Então nós entendemos qual é o propósito de Deus para o marido, como a esposa deve agir, como o filho deve se comportar, como o pai
deve tratar o seu filho. Quando nós entendemos que isto aqui é uma ação de Deus e eu aceito e decido pela fé que isso é o melhor para a minha casa e para a minha família, eu estou aqui me enquadrando. Então cabe a nós hoje, pai, filhos, esposa, esposo, avaliar a si mesmo, não é? Como eu disse aqui, cada um julgue a si mesmo. Você está dentro do que Deus planejou, dentro do propósito de Deus, como marido, como esposa, como os filhos, você está dentro disso? Se não está, então se enquadre, mude, te arrependa, conserte teus caminhos, mude a sua atitude, peça a graça de Deus, sabedoria do Senhor e começa a agir, porque o amor de Deus é ação, são atitudes, são relacionamentos concretos, não são emoções e sentimentos, mas é uma decisão de vida, de ação. E se você mudar, se você se arrepender, a Bíblia diz, aquele que confessa, se arrepende e abandona, alcançará misericórdia. Deus vai trabalhar na tua casa, Deus vai trabalhar na tua família, Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então vamos agradecer a Deus por estarmos meditando sobre estas coisas. Como eu falei, nós estamos tratando aqui da missão de cada membro da família. E nós vamos estar desenvolvendo alguns pontos ao longo do nosso trimestre, né? Nós vamos ter uma lição exclusivamente só sobre a missão do homem, um capítulo só sobre a missão da mulher, e vamos nos aprofundar um pouco mais nisso, teremos tempo adiante. Então vamos agradecer ao Senhor por sermos ministrados. Pastor, eu não aceito isso, esse ponto aqui eu tenho que pesquisar mais, isso é uma decisão tua, não é? Eu creio, e se eu creio que é de Deus, eu não vou questionar, eu vou obedecer, né? É melhor obedecer do que prestar sacrifícios, do que prestar louvores. Então é uma decisão que eu tenho que tomar. Então eu creio que isto é de Deus para a minha vida, eu vou me enquadrar, eu vou viver isso. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Então vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos neste dia, nesta hora, sendo ministrados pelo Senhor. E a tua palavra mesmo diz que tu corriges, que tu disciplina quem tu amas. Então, Senhor, nós cremos que esta é a tua vontade para a nossa casa, que esta é a tua vontade para a minha vida como filho, como pai, como marido, como esposa. E eu, Senhor, peço graça para que tu venha, Senhor, trabalhar sobre a minha vida, me moldar, para que eu me enquadre no que tu queres para a minha vida, porque eu sei que assim eu serei abençoado, assim eu serei feliz. Assim, Senhor, tu tens um compromisso sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém. E para encerrar o nosso culto da escola dominical, nós vamos servir ao Senhor, né? Faz parte do nosso culto, não abrimos mão disso, servir ao Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos, para que a obra do Senhor seja feita. Eu já estou com a minha oferta aqui separada, você na sua casa, nossos irmãos que estão aqui, tomem sua mão no seu propósito e vamos consagrar ao Senhor. Nós não podemos nos apresentar a Ele de mãos vazias, não é? Para nós isto é como uma oração. Então vamos consagrar e vamos louvar ao Senhor cantando um hino da nossa harpa, e assim vamos nos despedir esta manhã. Querido Deus, recebe o nosso propósito, consagramos a Ti. Sabemos que vivemos dias difíceis, de escassez, mas sabemos também que o Senhor é quem provê sobre a nossa vida. E no céu não há crise, no céu não há escassez. Então ministra sobre a vida do teu povo bênçãos sem medidas.
e que continuemos fiéis neste propósito de fazer a tua obra com que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Te agradecemos e consagramos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, cantemos ao Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor nesta manhã com o hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Temos alguns pedidos de oração. A irmã Sandy pede oração por sua saúde. Vamos orar. Está com problemas na coluna. A irmã Cléia pede oração por sua família. A irmã Kátia pede oração pelo irmão Oswaldo. Vamos orar pelo irmão Oswaldo, não é? Está com problemas de saúde, falta de ar. E nós vamos ministrar oração sobre a sua vida. Todos nós vamos estar orando e vamos nos despedir em oração, agradecendo ao Senhor por esse momento. A igreja não está fechada, a igreja não está em suspensão, a igreja está em ação. Você na sua casa, eu na minha, e nós estamos cumprindo o propósito da igreja aqui, sendo luz, sendo sal e sendo ministrados pelo Senhor. Vamos orar. Querido Senhor, nós intercedemos em favor dos teus filhos. Alguns pedidos de oração não foram feitos em tempo, Senhor, mas eu sei que nesse momento esta ministração vai alcançar vidas, vai alcançar teus filhos e tuas filhas aonde estiverem, e nós concordamos num propósito de fé, num propósito de união, Senhor, que tu libere bênção, libere cura, Senhor, que tu agora mesmo faça uma intervenção na área que precisa ser trabalhada, na saúde, ó Deus, na alma, no espírito. Talvez muitos estejam olhando para si mesmo, dizendo: meu Deus, quantas vezes eu pensei que estava certo, que eu pensei que estava agindo na tua vontade, no teu querer, mas agora eu descobri, Senhor, que eu estava errado, eu me arrependo, eu vou mudar de vida, eu vou mudar, Senhor, as minhas atitudes, o meu comportamento. Tem misericórdia, me perdoa, libera perdão, Senhor,
libera sabedoria, libera entendimento, libera agora, Senhor, saúde, libera alívio, libera, Senhor, libertação, libera, Senhor, mudança de vida, em nome de Jesus. Libera uma palavra de poder sobre a vida, sobre a casa dos teus filhos, Senhor, e que o milagre seja feito, se for preciso, porque tu és o mesmo Deus de milagres, o mesmo Deus de ações sobrenaturais. Tu és o nosso Deus. O que médicos não podem fazer, o que remédios não podem fazer, o que cientistas não podem fazer, tu podes, porque tu é o Deus que pode todas as coisas. Então, em nome de Jesus, nós concordamos com a bênção, com a vida, com a saúde, crendo na tua palavra, que no que concordares na terra, será feito no céu. Em nome de Jesus, guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor, guarda esta nação, guarda, Senhor, as vidas. Nós pedimos misericórdia sobre esta nação, sobre este mundo, Senhor, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre as nossas vidas e nossas famílias e a igreja do Senhor em toda a terra. Amém e amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.